Oi pessoal, eu me chamo Ana Flávia, faço parte dos Engenheiros Sem Fronteiras do Núcleo de Uberaba e hoje eu vou dar continuidade às aulas de matemática básica. O assunto de hoje é divisão em partes iguais. Vamos lá. Primeiro eu vou deixar aqui para vocês as respostas dos exercícios sobre divisão com números naturais. No exercício 1 dizia, Marli tem 48 balas e ela quer dividir essas 48 balas igualmente entre os seus 8 sobrinhos. Com quantas balas cada sobrinho de Marli vai ficar? Então, dividindo 48 por 8, a gente tem como resposta, cada sobrinho ficará com 6 balas, porque 48 dividido por 8 é 6. No exercício 2 dizia, Joana comprou 45 copos para sua festa e ela quer dividi-los igualmente com 5 em cada mesa. Então, quantas mesas Joana vai precisar colocar em sua festa de modo que cada uma tenha os 5 copos? Então, a gente também tem que fazer uma divisão de 45 por 5 e a gente tem como resultado 9. Então, a resposta é que Joana precisará de 9 mesas. Já no exercício 3 dizia, um professor de educação física, ele vai promover um campeonato de futebol na sua escola. E 72 alunos vão participar deste campeonato, em que cada time é preciso de 8 jogadores. Então, quantos times vai ter ao total neste campeonato? Bom, para a gente saber, a gente precisa dividir 72 por 8, para a gente saber quantas pessoas terá em cada time. Como resposta, a gente tem que o campeonato terá 9 times, já que a gente tem 72 alunos e 8 jogadores. No exercício 4 dizia, em um teatro, há 126 poltronas distribuídas igualmente em 6 fileiras. Quantas poltronas foram colocadas em cada fileira? Para a gente saber a resposta, a gente precisa dividir 126 por 6 para a gente ter o número de poltronas. E como resposta, a gente tem 21 poltronas. Agora, começando a aula de hoje, que é divisão em partes iguais, a gente sabe que divisão é uma operação que ela está associada à ideia de repartir uma quantidade ou alguma coisa em partes iguais, sendo formada pelos seguintes elementos, dividendo o que a gente quer dividir, divisor, a quantidade de partes que a gente quer dividir, quociente, que é o resultado da divisão, e resto, que é o que sobra em uma divisão. Mas você sabe o que significa fazer a divisão em partes iguais? Bom, no exemplo 1 que a gente traz, aqui para vocês saberem, né, o que é divisão em partes iguais, no exemplo 1 diz, imagine que alguém quer repartir uma barra de chocolate para comer em 2 dias diferentes. Então, essa pessoa tem algumas opções. Ou ela pode repartir em 2 pedaços de tamanhos diferentes, um maior e um menor, ou então repartir em 2 pedaços de tamanhos iguais. Somente nessa segunda opção, que é repartir em 2 pedaços de tamanhos iguais, essa pessoa dividirá em partes iguais, ou seja, nem sempre repartir algo significa dividir em partes iguais. Já no exemplo 2 diz, dividir uma turma de 30 alunos em 5 grupos com a mesma quantidade de alunos cada. Queremos 5 grupos com a mesma quantidade de alunos. Como descobrimos essa quantidade? Então, para a gente saber, a gente divide 30 por 5. E para isso, basta a gente pensar em um número que, ao ser multiplicado por 5, o resultado seja 30. Então, colocando aqui a tabuada do 5, a gente sabe que 5 vezes 6 é 30. Então, cada grupo deverá ter 6 alunos. Agora, eu vou deixar aqui alguns exercícios para vocês fazerem em casa sobre esse assunto de divisão em partes iguais. No exercício 1 diz, Júlia decidiu vender caixas com doce para arrecadar o dinheiro e poder viajar nas férias. Ela comprou 12 caixas e com os ingredientes produziu 50 brigadeiros, 30 beijinhos, 30 cajuzinhos e 40 bem-casados. De acordo com a produção de Júlia, quantos doces ela deve colocar em cada caixa para serem vendidos? Pensem aí e a próxima aula a gente traz a resposta. Já no exercício 2 diz, para realizar um campeonato de vôlei em uma escola,
O professor de educação física decidiu dividir os 96 alunos em grupos, sabendo que cada equipe para esse esporte deve ser composta por 6 pessoas. Quantas equipes o professor conseguiu formar? Já no exercício 3 dizia: em um cinema, as fileiras foram distribuídas conforme as letras do alfabeto, da letra A até a letra I. Sabendo que a sala de cinema possui 126 poltronas, quantas poltronas foram colocadas em cada fileira? Façam aí os 3 exercícios, que na próxima aula a gente vem com as respostas, tá bom? Bom, pessoal, se você teve alguma dúvida ao longo dessa aula, você tem alguma sugestão pra gente, entre em contato pelo nosso e-mail, educaçãoesp@gmail.com. Obrigada e até a próxima!